Óbidos 17 de maio de 2016. Veja os principais destaques desta edição. Historiador protocola documentação na Justiça para a conservação de casario antigo no centro da cidade. OAB realiza orientação contra o abuso e a exploração sexual a crianças em Belém. Secretaria de Cultura já definiu data para a realização do Arraiá dos Pauxis. Presidente da Comissão de Educação cobra do Executivo a conclusão de quadras cobertas nas escolas municipais. E mais, secretária interina de Meio Ambiente fala sobre a autorização e os cuidados que os donos de eventos devem ter no período junino. Os detalhes agora no SN Segunda Edição, que já está no ar. Um bom início de noite a todos. A segunda edição do SN já está no ar. Para você, claro, que acompanha a nossa programação de segunda a sexta-feira nos bairros da cidade. Obrigado pela audiência. E você também que nos acompanha no município de Oriximiná. A gente deseja a você uma excelente noite. E nós vamos abrindo esta primeira edição para falar do Legislativo Municipal. Hoje, na Câmara de Vereadores, vários temas pertinentes de interesses coletivos foram discutidos pelos parlamentares. Entre eles está a cobrança feita pela vereadora Paula Andréia, a presidente da Comissão de Educação da Casa, que solicita ao Executivo que conclua os serviços da quadra coberta em várias escolas, citando a Escola São Francisco como exemplo, onde os alunos estão penalizados, segundo ela. Veja na reportagem de Marcos Cantuário. Nesta terça-feira, o plenário Dr. Emanuel Simões Rodrigues recebeu 100% dos parlamentares durante a sessão ordinária. Quem abriu os pronunciamentos no Legislativo foi o vereador Rosinaldo Cardoso, fazendo críticas ao Detran, que ainda não oferece um serviço permanente no município. A vereadora Paula Andréia, presidente da Comissão de Educação, usou o seu tempo regimental para exigir do Executivo a conclusão das quadras cobertas de algumas escolas, dando como exemplo a da Escola São Francisco, que se estende há vários anos. Hoje, nossos pedidos se basearam justamente nas solicitações da quadra da Escola São Francisco, que já são pedidos constantes desde, acredito que do primeiro mandato, do primeiro ano desta gestão, e que, infelizmente, até hoje as crianças ainda não usufruem da quadra da escola. Então, por solicitação dos pais, porque você sabe que quando a criança não utiliza da quadra, ela utiliza o quintal, né, o chão da escola. Então, isso traz consequências para a saúde das crianças. Além da poeira, vem os mijacões. E já foi solicitado pelos professores de educação física, pelos vereadores, próprios vereadores que já foram, visitaram, já pedimos informações das empresas, da própria secretaria responsável pela construção das quadras. Então, nós, enquanto comissão, enquanto vereadora, nós estamos aí hoje, reiteramos todos os requerimentos para que sejam encaminhados ao Ministério Público e ao Ministério Público tomar uma providência. A vereadora professora Carminha, em seu discurso na tribuna, abordou temáticas envolvendo infraestrutura, disponibilização de exames laboratoriais e a reforma do posto de saúde Francisco Barros, em Santa Terezinha. Realmente eu coloquei um requerimento pedindo a reforma do posto da Santa Terezinha, que é o Francisco Barros, que realmente eu tive a oportunidade de ir em outros anos e observei que houve uma deteriorização muito grande do mesmo e automaticamente se faz necessário melhorias no posto, apesar de que o secretário de Saúde nos disse que haverá uma reforma do mesmo. E é até interessante que a gente peça às pessoas que estão responsáveis pelos ambientes públicos da nossa cidade, né, que tenham essa cautela também para preservar o que já foi conseguido. E realmente lá no posto eu tive a oportunidade de ir, as cadeiras precisam de uma reforma, assim como os ventiladores. Com relação à escola do Estado, eu vejo que se faz necessário um melhoramento das ruas que dão acesso.
Então, meus requerimentos se destinam a isso. Eu sei que já foi feito um trabalho pela atual gestão nessas ruas, mas devido à problemática da chuva, se faz necessário e urgente um melhoramento também desse espaço. Outro ponto que eu coloquei é a necessidade dos exames. Como está havendo uma questão de um outro laboratório que vai melhorar a questão da análise, que será usada a questão digital, automaticamente eu peço ao prefeito e ao secretário de saúde olhar com carinho para que os exames que estão em atraso ou os que estão sendo urgentes sejam efetivados. O vereador J. Barbosa, através de requerimento, solicitou ao prefeito de Óbidos, em caráter de urgência, a possibilidade da construção de calçadas nas ruas que foram asfaltadas. Segundo o parlamentar, há grande risco para os transeuntes. Quero aqui destacar um requerimento que eu estou apresentando, solicitando do prefeito que ele veja a possibilidade imediata, com urgência, de construir as calçadas nas ruas que foram agraciadas com o programa Asfalto na cidade, como, por exemplo, a Rua Justo Sherman, a Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro da Cidade Nova, a Rua Felipe Patrone, porque essas ruas, elas são estreitas demais, os pedestres têm que andar no meio dos carros, né? Os carros têm que desviar do meio dos pedestres, moto, e com isso as pessoas que andam na rua estão vulneráveis a um acidente. Barbosa ainda lamentou que a falta de comunicação da mesa diretora com sua secretaria ocasionasse no episódio de conselheiros municipais de saúde serem impedidos de se pronunciar na sessão de hoje. Eles explanariam sobre relatórios dos recursos da saúde. O presidente do Legislativo alegou não ter ciência do pedido do Conselho, protocolado na Secretaria do Legislativo na última sexta-feira. Lamentável um episódio desse, porque se o Conselho de Saúde, que é o fiscalizador do recurso, né, da saúde, vem aqui à Câmara Municipal para mostrar os relatórios para os vereadores e se vê claramente que há dificuldade de que esse conselho não se manifeste, é lamentável o que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Óbidos. Eu espero que seja remarcada uma outra data, né, que haja boa vontade da mesa da Câmara, da mesa diretora da Câmara, como houve a boa vontade, por exemplo, quando foi a questão aqui do transporte escolar, que o empresário não estava inscrito para falar, e nem sua advogada, mas foi decidido rapidamente que eles pudessem se manifestar naquele momento. Então, isso eu não entendo. Por que hoje o Conselho já estava aí, mandou o ofício que estaria hoje e, alegando que não sabia, não se o Conselho foi impedido de se manifestar. Segundo o presidente da Câmara, vereador Nivaldo Aquino, a Câmara está disponibilizando uma outra data ainda a ser marcada para que todos os membros do Conselho possam expor os relatórios. De acordo com o presidente, o Legislativo tem interesse na prestação de contas da Secretaria de Saúde. Vamos mudar de assunto e falar de uma construção antiga que conta parte da história de Óbidos e deverá ser demolida. O antigo casarão de arquitetura francesa tomará novos adeptos para a construção de uma agência bancária. Mas para tentar manter a parte da casa ainda de pé, o historiador do município protocolou um documento na Justiça que impede a demolição do casario. Com a definição de uma reunião realizada no mês de abril com várias autoridades e que tratou sobre a demolição de uma construção antiga que conta parte da história de Óbidos, o historiador Carlos Vieira entrou no dia 5 de maio de 2016 com uma petição no Ministério Público para que o atual proprietário possa manter a fachada do casario, que se encontra ainda conservada. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, hoje pela manhã, ele falou sobre a ação na Justiça. Na realidade, foi uma petição. Eu estou peticionando ao Ministério Público para que aquele antigo prédio da Bacuri, que chama um prédio dos Martins, localizado bem ao lado da maçonaria, está prestes a ser demolido para dar lugar a uma agência do Banco do Estado do Pará. Estou pedindo que se construa a agência, tudo bem, mas que seja mantido aquele paredão, aquela parte frontal, como uma forma de preservação da memória daquele espaço que durante muito tempo serviu de espaços
para, por exemplo, a Revolução de 1924, lá durante 21 dias, o tenente Magalhães Barata, ele usou aquele casarão como seu quartel-general, com o intuito de chegar até a capital do estado do Pará. E aquele prédio pertenceu ao intendente Dr. Augusto Correia Pinto, ele data do final do século XIX, mais ou menos, modelo francês. E lá também morou Poliquente, um dos maiores cientistas da França e autor de um dos mais completos mapas aqui da região do Baixo Amazonas. Infelizmente, eu costumo dizer que foi talvez o maior crime cometido contra a cultura do povo obidense. Isso vem acontecendo e se arrastando há décadas. Por quê? Porque aquele espaço deveria ter sido adquirido de uma certa forma pelo município, preservado, e hoje poderia estar servindo como um espaço cultural. Com a cópia dos documentos em mãos, o historiador afirma, juntamente com o laudo do Corpo de Bombeiros Civis, que a fachada do prédio tem condições de ser recuperada, mantendo assim parte da história do casaril ainda viva. Eu anexei na minha petição, primeiro está anexado aqui uma cópia de um laudo técnico emitido por um engenheiro civil, qual ele diz que, embora esteja comprometido o paredão, mas pela tecnologia hoje aliada à engenharia, tem condições sim de ele ser recuperado. Segundo, eu anexei um parecer do Corpo de Bombeiros de 2005, foi emitido em 2005, a pedido da Secretaria de Cultura da época e da Associação Carnavalesca Mário Prata, porque pensava-se em passar com o bloco naquela artéria, e tinham medo que o casarão viesse abaixo. E já naquele momento ele alerta que realmente traz perigo, mas que ele deve ser preservado. E se você for observar um parecer emitido em 2005, nós estamos hoje em 2016, fazem 11 anos, e o paredão continua de pé. Anexei também alguns artigos da Lei Orgânica que delega ao município o direito de preservar, lutar pela preservação dos nossos prédios históricos, assim como da ata que foi realizada entre o Conselho de Cultura mais a Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, exatamente para discutir esta polêmica sobre a derrubada ou não do que ainda resta do velho casarão. Com apenas 12 dias do pedido na Justiça, o historiador espera que seu pedido seja aclamado, pois a arquitetura francesa, que ainda resiste ao tempo, deve ser conservada para que sua história não se perca no futuro. Eu espero, sinceramente, que alguma providência seja tomada no sentido de conservar o antigo paredão e, claro, o dono, o atual proprietário, a ele tem o direito de fazer a construção, de construir o prédio, mantendo aquele espaço, aquela parte frontal, como forma de perpetuação da memória do povo obidense, da nossa história, de parte da história do povo obidense. Vamos agora falar do noticiário regional. Na capital do estado, vários shoppings estão recebendo orientação em alusão ao Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação está sendo coordenada pela Vara da Infância e Juventude do Distrito de Belém, em parceria com o Sistema de Garantia de Direitos da Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal e apoiado pela OAB Pará, que estão orientando os pais sobre o assunto em questão. Enquanto o palhaço divertia as crianças, os pais aprendiam como protegê-las de crimes sexuais. É importante porque, assim, às vezes os pais acabam não tendo muito essa visão de como está acontecendo e a cartilha vem justamente para orientar os pais com relação a isso. O trabalho de conscientização aconteceu em um shopping de grande movimentação na capital. Foi organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Pará.
que preparou uma cartilha com várias orientações importantes que ensinam como reconhecer quando os pequenos estão sendo abusados. A ação faz parte da programação pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. É difundir, o combate a essa prática e que os processos que estejam em tramitação, que sejam mais apurados, mais de forma eficaz. Acho que a OAB vai, esse mês, tentar impulsionar isso via justiça e via também órgão de proteção. No Pará, a Ilha do Marajó é a região com maior número de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas em todo o estado, esse tipo de crime tem crescido. Para o membro da Comissão de Segurança Pública da OAB, a falta de uma rede de atendimento mais fortalecida contribui para a impunidade. É necessário que os órgãos de segurança pública, a polícia, o Ministério Público e o Propaz, as delegacias especializadas estejam aparelhadas justamente para poder ter uma maior eficácia em relação ao combate da exploração sexual contra a criança e o adolescente. E não saia daí porque você vai conferir no próximo bloco. Secretaria de Cultura já definiu a data para a realização do Arraiá dos Pauxis 2016. E mais, secretária interina de Meio Ambiente fala sobre a autorização e os cuidados que os donos de evento devem ter no período junino. Voltamos já. O Sentinela Notícias, segunda edição, já está de volta. Lembrando que você pode ajudar a fazer o nosso jornalismo, interagindo e mandando sugestões de pauta para a nossa produção. É só ligar para o nosso funcional, que é o 3547-1025, e rever essas e outras edições do nosso jornal na internet. A nossa página é sentinelatv.com.br. A Sencult anunciou a data definida para a realização do Arraiá dos Pauxis. Diferente dos outros anos, o evento será realizado em 2 dias, 17 e 18 de junho. O coordenador do Arraiá conversou com a nossa equipe de jornalismo e falou dos últimos detalhes para a realização do festival, que a cada ano é recorde de público na Praça do Sesc Centenário. A Secretaria de Cultura de Óbidos anunciou na manhã desta terça-feira a data para a realização de mais uma edição do Arraiá dos Pauxis, que faz parte do calendário de eventos do município. Esse ano será realizado nos dias 17 e 18 de junho, com a participação dos grupos culturais das escolas da rede municipal e no último dia com a disputa das quadrilhas estilizadas. Esse ano nós já temos a definição para o dia 17 e 18, do mês de junho, onde a gente contamos com a participação das quadrilhas do município, e das escolas também, para brilhantar esse evento, que é muito importante para o município e faz parte também da cultura popular, mesmo que seja na condição de quadrilhas. O coordenador do evento disse que já houve várias reuniões com os grupos de dança do município, principalmente para a readequação de alguns tópicos do regulamento, proposta que está sendo estudada com os presidentes de quadrilhas e da comissão organizadora do Arraiá. O pessoal das coordenações de quadrilha sempre questionavam um tópico ou outro do regulamento. Então, não, vamos fazer diferente. A Secretaria convidou todos os representantes de quadrilhas para estarem aqui conosco, estiveram aqui, inclusive no mês passado. E foi feita uma ampla discussão acerca do regulamento, onde todos os tópicos foram vistos um a um. Então, no caso, a formulação do regulamento deste ano se deu dentro de um contexto bastante democrático, com a participação dos membros da coordenação das quadrilhas, em que todos os tópicos foram discutidos e aprovados justamente com a participação dos membros presentes aqui na Casa de Cultura.
O primeiro dia do festival ficará por conta das escolas da rede municipal de ensino, mostrando para o público presente os trabalhos que são desenvolvidos nas quermesses, como as tradicionais danças regionais e as quadrilhas que deverão abrilhantar ainda mais o evento. Com certeza, a escola, para além dos muros, né, vem para o SESC para ser apreciado pela comunidade. Na verdade, é um trabalho que a gente já conhece enquanto professor, né, também da escola da rede pública de educação, e que a gente percebe que os alunos lá se empenham, os professores, os coordenadores de quadrilha em cada escola se empenham para trazer um trabalho, digamos, no mínimo maravilhoso, né, com a intenção de ser excelente mesmo. E justamente eles trazem a escola para a Praça do Sesc Centenário. Outras quadrilhas deverão participar, vinda das comunidades do Flechal e Cipoal, que ainda está faltando definir detalhes, assim também como danças de outros municípios, além da ajuda de custo para os grupos. Logo, logo, o secretário irá chamar os coordenadores de quadrilha para a gente definir questão de ajuda de custo, a questão de participação de quadrilhas de outros municípios. Inclusive, a gente tem tido contato de pessoas, coordenadores de quadrilhas das comunidades Zona Rural e Várzea também. Isso é bem interessante, né? Trazendo outros aspectos, outro olhar sobre essa questão da quadrilha, né? Temos também as definições sobre se os outros municípios vão poder participar, né? E isso daí cabe diretamente à gestão da Secretaria de Cultura, onde o secretário de Cultura logo vai poder estar aqui, vai estar dando todo o encaminhamento para que nós, enquanto membros da Secretaria, possamos trabalhar, bem como os coordenadores de quadrilha também possam, digamos, se enquadrar no perfil do que nós queremos, ou do que a Secretaria quer para o ano 2016. E durante as nossas edições nós vamos atualizando as informações sobre o Arraiá dos Pauxis. E ainda falando em evento, todos nós sabemos que o mês de junho já está próximo e com ele também vem as festas juninas nas escolas, nas ruas e em outros lugares. Devido ao período festivo, muitas pessoas realizam esses eventos em vias públicas. E desde já, a Secretaria de Meio Ambiente já está disponibilizando autorizações quanto ao nível de som que deve ser usado conforme a lei que proíbe a perturbação pública. Junho é o mês de festa junina e muitas escolas e diversos setores realizam esses eventos em vários lugares da cidade. E para que essas pessoas não sejam prejudicadas, a Secretaria de Meio Ambiente já está autorizando petições quanto à propagação de som em via pública, conforme a lei. Nesse período, no mês de junho, como é um evento esporádico, né, a realização de quermesses, então não é necessário, quando elas são feitas nas escolas, a autorização para o uso do som. Mas nas ruas é necessário. Por quê? Porque engloba o sossego público, né? Então é necessário que a pessoa venha na secretaria tirar essa autorização para o uso dessa fonte sonora. Nas escolas não é necessário. Em via pública é necessário que seja autorizado pelo Demutran, né? A Secretaria de Meio Ambiente só se responsabiliza pelo uso do som nesse evento. Então, é necessário que venha na secretaria pedir autorização para o uso do som, se for liberado pelo Demutran, né? Até porque também é um requisito que é pedido pela polícia. Então, é necessário que a pessoa venha na secretaria fazer esse requerimento. A secretária interina de Meio Ambiente pede aos donos de eventos que possam ir até a secretaria antecipadamente para a verificação e a retirada dessa autorização, pois uma nova portaria está sendo cumprida, na qual o proprietário da festa deve ser autorizado 24 horas antes da realização do evento. Além de tudo, é necessário que a pessoa venha com antecedência, porque a secretaria funciona de 8 às 14 horas e agora nós baixamos aqui pela secretaria que tem que ter 48 horas antes do evento pedir as autorizações, tá? Porque a polícia também baixou uma portaria lá que o uso essas autorizações para a festa tem que ser 24 horas antes do evento e a gente está utilizando a mesma
portaria aqui na secretaria. Então é necessário que a pessoa se anteceda e venha aqui, né, para que no dia do evento não tenham aquelas confusões de fora do horário a gente não poder mais atender aquela escola que solicitou aquela autorização. Escola e os donos também de quermesse. Escolas e os donos de quermesse, esses principalmente em via pública, né? Tem que trazer aqui a autorização que realmente o Demutran autorizou a quermesse para poder a gente ver se viabiliza ou não o uso do som. E quem quiser obter mais informações, é só se dirigir à sede da SEMA em Óbidos, que fica localizado na rua Alexandre Rodrigues de Souza, no centro da cidade. A edição do SN vai ficando por aqui. Mais informações, acesse o nosso site ou em nossa primeira edição a partir do 12h30. Fique agora com o jornalismo da Band. A todos, uma excelente noite.